Com a nossa prece, vamos nos colocando bem à vontade, bem tranquilos. Vamos pensar que nós podemos conversar com Jesus como se Ele estivesse ao nosso lado. Então nós elevamos tranquilamente os nossos pensamentos e vamos dizer: querido amigo Jesus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui esta noite, reunidos em Teu nome, procurando uma vez mais, à luz da doutrina espírita, estudar o Teu Evangelho, colocá-lo nas nossas mentes, permitir que Ele alcance os nossos corações e que Ele chegue até as nossas mãos em forma de boas ações da prática do bem. Ilumina, Jesus querido, o nosso pensamento, abençoa a nossa proposta de trabalho, permita que os nossos amigos e protetores espirituais nos assistam esta noite, para que possamos tomar as lições do Teu Evangelho e colocá-las nas nossas vidas, para que com elas nos tornemos cada dia um pouquinho melhores. Em nome de Deus, de Jesus, dos nossos amigos e protetores espirituais, damos por aberto os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Como sempre, nos trabalhos da última terça-feira de cada mês e da primeira quinta do mês seguinte, nós estamos fazendo essas reuniões um pouco mais longas, procurando trazer de alguma forma um estudo um pouquinho mais aprofundado dessa doutrina que nós abraçamos. E sempre fica aquela questão: será que nós estamos atendendo as pessoas? Será que o que nós estamos trazendo, o que nós estamos apresentando é aquilo que as pessoas estão esperando? Então o Departamento Doutrinário da Casa decidiu tomar sugestões, pedir sugestões para os frequentadores da casa. E diversas questões, diversas sugestões nos surgem, e às vezes elas nos surgem em forma de uma pergunta. Embora a Lucília tenha proposto que esse trabalho fosse a respeito das religiões afrodescendentes, eu achei por bem reproduzir exatamente a pergunta que a pessoa fez quando ela fez a sugestão para o trabalho, né? Então ela disse assim: gostaria de ter um esclarecimento melhor sobre candomblé e umbanda dentro da doutrina espírita. E eu fui sorteada com esse texto, né, com esse termo, né, com essa proposta de trabalho. E aí eu fiquei durante algum tempo refletindo o que é que eu vou falar a respeito de candomblé e de umbanda. Eu não entendo nada de candomblé e de umbanda. Eu entendo um pouquinho de espiritismo porque eu estudo o espiritismo, mas candomblé e umbanda eu não entendo. Mas daí eu fiquei um pouquinho mais tranquila, porque a pessoa não quer saber o que é o candomblé e o que é a umbanda, mas o que isso tem a ver dentro da doutrina espírita. Bom, eu fui buscar então na internet, que qualquer pessoa poderia fazer, buscar o conceito, entender pelo menos o que é o candomblé, o que é a umbanda, embora a gente ouça muito por aí. E também a confusão, né, que existe em cima disso. O espiritismo é o mesmo que umbanda e candomblé? Não, definitivamente não. Embora muita gente confunda, né? Embora alguns frequentadores que a Casa Espírita tem são pessoas vindas das práticas de umbanda, principalmente de umbanda, então, bom, como é que é, de onde vem
a Umbanda, nós sabemos que o Candomblé veio com os escravos, foi trazida pelos escravos, a gente estuda isso na escola, dentro da matéria escolar, mas o Candomblé tem a sua origem na África, né? Ela foi trazida para o Brasil lá pelo século XVI, XVII, talvez até um pouquinho antes com os primeiros escravos, embora uma boa parte dos escravos que vieram para o Brasil tinham como religião as práticas do islamismo. Mas aqueles que ficaram mesmo e que conseguiram trazer consigo a sua religião são aqueles do Candomblé. Acontece que os portugueses que estavam radicados aqui quando começou o ciclo dos escravos tinham a religião católica de uma forma muito forte. E as práticas religiosas dos escravos assustavam. Os portugueses tinham muito medo daquelas práticas que os escravos praticavam. Tanto que até hoje a gente escuta falar dos terreiros de Candomblé, dos terreiros de Umbanda, e isso fica meio assim, a gente não sabe meio por que terreiro. Terreiro porque eles iam praticar a sua religião escondido. Os portugueses não permitiam, então eles iam no meio do mato, e muitas práticas ainda são feitas dentro do mato, em clareiras, em terreiros, daí chamados os terreiros de Umbanda, que depois foram para as casas, foram para os templos religiosos deles, mas inicialmente eles eram os terreiros de Umbanda. Então, o Candomblé, de origem africana, chegou ao Brasil lá pelo século XVI e XVII. O Espiritismo surgiu na França em 1857, e essa data, mais especificamente, 18 de abril de 1857, é a data por nós espíritas consideradas como o início do Espiritismo, por conta de ter sido essa data o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Após os eventos de Heidelberg com as irmãs Fox, que chamou a atenção, não vou dizer de uma nata intelectual, mas de uma boa quantidade de pessoas que estavam interessadas no estudo dos fatos, que se propuseram a começar a estudar o que era aquilo, né? Para quem nunca ouviu falar das irmãs Fox, elas eram duas meninas, adolescentes, e num determinado momento a família se mudou para uma casa, e num determinado momento eles começaram a ouvir batidas, barulho, e aquilo estava incomodando, e as meninas na brincadeira começaram a estabelecer uma forma de comunicação, e acabou que elas desenvolveram ali um jeito de se comunicar e descobriram que aquilo ali era um espírito. Elas faziam pergunta e o espírito respondia e dava pancadas, e elas diziam assim: se você for um espírito, bata 5 vezes, e o espírito batia. Eu tô reproduzindo, né? Não é essa a realidade, mas é mais ou menos assim. E o espírito fazia o barulho de 5 pancadas. E daí, por isso, elas começaram a estabelecer. Então, botaram o alfabeto e combinaram com ele: olha, a letra A você dá uma pancada, a letra B dá 2 pancadas. Daí assim foi. Não, era um trabalho danado, mas elas conseguiram se comunicar com ele. E isso começou, esse movimento começou a crescer, e algumas pessoas começaram a estudar esses fenômenos. E daí Allan Kardec se interessou particularmente, porque daí o fato transmudou para a Europa, começou a aparecer em vários pontos, em vários lugares, e Allan Kardec então começou a estudar seriamente o assunto. Ele começou a fazer perguntas e começou a estabelecer respostas em vários lugares diferentes, em vários núcleos onde eles sabiam que os espíritos se comunicavam, e aí ele começou a fazer as perguntas e fazer uma espécie
de codificação, né? Começou a juntar aquelas respostas e ele viu que as respostas em vários lugares eram as mesmas e ele foi juntando aquilo e tal. E daí, o estudo é longo, mas daí apareceu o Livro dos Espíritos. Então a data de 18 de abril de 1857 ficou estabelecido para nós como o surgimento do Espiritismo. Então o Candomblé lá na África, trazido para o Brasil, século XVI e XVII, e o Espiritismo surgindo na França em 1857. E a Umbanda apareceu no Brasil, em Niterói, no século XX. E a Umbanda, eu acho que daí é que vem para nós a grande confusão. Porque a Umbanda reuniu práticas do candomblé, práticas do catolicismo e práticas do espiritismo. Então é muito comum as pessoas chegarem e dizerem assim: olha, eu fui no centro espírita Pai Tomás, Pai qualquer coisa, caboclo não sei o que, caboclo não sei o que lá, que é uma prática de Umbanda, mas eles estudam os livros de Kardec, eles estudam os livros espíritas. Então aquilo é uma casa espírita? Não, aquilo não é uma casa espírita. Porque eles acharam por bem estudar aquilo. Então, nós precisamos respeitar. Nós não podemos nem dizer está certo ou está errado. Eu ouço as pessoas dizerem: ah, mas aquilo ali está errado, porque eles estudam a obra de Kardec e aquilo não pode ser chamado uma casa espírita. Aquilo é uma casa de Umbanda. Meu Deus, mas quem vai dizer pode ou não pode? O que é verdade e o que não é a verdade? Qual é a religião melhor? O Espiritismo é bom para nós porque é a nossa prática. Ele me serve, ele é bom para mim porque ele me serve. E algumas vezes, nossa, eu tive um exemplo assim que de vez em quando eu discorro sobre ele, que eu acho interessante, e sempre que eu posso colocar, eu faço questão de colocar, embora vai ser repetido para algumas pessoas. Nós tínhamos uma vez uma senhora que toda semana, nós tínhamos na casa onde nós frequentávamos as palestras públicas, toda semana. E toda semana aquela senhora vinha, começou a frequentar a casa. E depois de alguns meses, ela veio conversar comigo. Olha, Sibeli, eu tenho visto as tuas palestras, eu estou frequentando a casa, eu me considero uma pessoa espírita, porque tudo que você fala tem a ver exatamente com aquilo que eu penso, e eu acho isso muito bacana. E eu estou participando dos grupos de estudo, estou participando dos trabalhos da casa, e eu estou achando isso muito bacana, estou gostando muito. E eu queria combinar com você de nós marcarmos um dia aqui na Casa Espírita, porque eu quero trazer o meu marido, que eu quero que você convença ele a vir na Casa Espírita comigo. Aquilo para mim já foi uma encrenca. Como é que eu vou conseguir convencer alguém a frequentar a Casa Espírita? As portas da Casa Espírita estão abertas, entra e sai quem quer. Da mesma forma como nós vimos várias pessoas virem a Casa Espírita, frequentarem a Casa Espírita durante anos e chegar um dia e dizer assim: olha, não é nada disso que eu queria, eu não consigo concordar com nada do que vocês falam, eu estou indo embora. Essa pessoa queria que eu convencesse o marido. Aí eu fiquei contemporizando com ela, né? Eu falei: bom, ele não tem religião? Eu disse: não, ele é católico, ele vai à missa, e eu às vezes até vou à missa com ele vai à missa todo domingo, ele participa do movimento católico, ele faz a confissão, ele faz a comunhão, mas assim, ele gosta. Eu falei: por que você quer trazê-lo para cá? Não, porque eu acho que isso é certo. Aí fica a pergunta: o que é certo? A grande encrenca da maioria das religiões constituídas é que cada uma delas diz que detém a verdade. Ah, não, a minha religião é a verdadeira religião, é a melhor religião. Nós precisamos conquistar vários adeptos, porque essa é a melhor religião. Mas essa não é a melhor religião, essa é a melhor religião para mim, pode não ser para outra pessoa. Aí eu disse para ela: meu bem, se o teu marido vai à missa, está indo na igreja, a religião dele está fazendo ele melhor, ele está no lugar certo.
Se você está vindo na casa espírita e gosta daquilo que você ouve na casa espírita, continue na casa espírita. Se você acha que você deve ir com ele de vez em quando assistir a missa, vá com ele assistir missa. Não tem essas coisas de, não pode. Quando eu recomendo, e eu faço isso seguramente em cada palestra, ao final de cada palestra, eu insisto nesse ponto. Gente, estudem o Espiritismo. Busque, assistam às palestras, viajem, vão nas outras casas, leiam sobre esse assunto, pesquisem. Se vocês querem referência de livros, referência de palestras, me peçam que eu passo um monte. Conheçam o Espiritismo. Não é porque eu os quero aqui dentro, não é porque eu quero a casa cheia, não é porque eu quero um número enorme de adeptos do Espiritismo. É porque quando a gente conhece essa doutrina, a gente consegue retirar dela a verdadeira essência do Espiritismo. E a gente sempre fala em casa, eu não sei o que seria de nós, da nossa vida, se não fosse o Espiritismo na nossa vida. Porque a gente passa a pensar diferente, você passa a agir diferente, você passa a ser uma pessoa diferente. E eu falo isso assim com muita liberdade, mas com muita liberdade mesmo. Porque eu tive na minha família várias religiões. A minha avó era católica de carteirinha. Ela fazia as flores de todos os andores, de todos os santos, de todas as procissões da cidade. Ela fazia questão de ela fazia florzinha de papel, ela fazia questão de fazer florzinha e decorava os andores, decorava a igreja, ela vivia na igreja. As minhas tias se encontravam na igreja toda semana e depois iam tomar chá. Então eu tive assim uma educação dentro da igreja católica até 20 anos. O lado paterno era da congregação cristã, daquela congregação assim, bem rígida. As minhas tias nunca tinham cortado o cabelo, era aquele cabelo enorme que elas iam trançando, depois enrolava aquele monte de cabelo, porque não podia cortar. As roupas eram todas compridas, fechadas, e não podia usar calça comprida, era aquela saia, tudo fechadinho, ninguém tinha televisão em casa. Então, para eu falar de doutrina, de religião católica, para eu falar de congregação cristã, para eu falar de Assembleia de Deus, eu não estou ofendendo ninguém, porque eu estou falando da minha própria família. Mas eu nunca me adequei a nenhuma dessas religiões. E eu tive conhecimento de todas elas. Quando eu encontrei o Espiritismo, eu disse, era isso. A doutrina caiu, serviu para mim. Mas eu não quero dizer que vai servir para todo mundo da mesma forma. Mas quando eu percebo as pessoas interessadas na doutrina espírita, eu lhes digo, estudem essa doutrina para que vocês possam usufruir dos ensinamentos que ela nos traz. Ontem em casa nós temos o Evangelho no Lar às segundas-feiras. E foi interessante porque quando eu comecei a preparar o trabalho, nós fazemos o Evangelho na sequência. Quando eu comecei a preparar o trabalho, o capítulo que apareceu foi o capítulo da fé. E eu comentava para o Cristiano, esse capítulo aqui vai entrar na minha palestra. Na semana seguinte, a fé de novo. Esse trecho aqui vai entrar na minha palestra. Porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E ontem, a passagem de ontem, falava da fé, e a gente depois comentou. Repare bem que o ensinamento que o Espírito José, é a terceira comunicação do capítulo, o Espírito José dizia o seguinte: a fé não é essa coisa religiosa, fanática. A fé é uma filosofia.
O Espiritismo te muda porque o Espiritismo não é uma religião apenas. O Espiritismo é uma filosofia de vida. E quando eu cheguei hoje, nós começávamos a conversar ali dentro, eu disse, espera um pouquinho, que eu tenho que confirmar aqui no Livro dos Espíritos uma coisa que eu quero dizer na palestra, mas eu quero dizer dando a referência. Na conclusão de um Livro dos Espíritos, no item 6, a primeira frase diz o seguinte: falsíssima ideia faria do Espiritismo quem acreditasse que a sua força está nos fenômenos, na prática mediúnica. Não está. A força do Espiritismo está na sua filosofia. E a filosofia do Espiritismo nós vamos praticar aqui. Não é na sessão mediúnica, não é nos trabalhos assistenciais, embora eles sejam de imenso valor. A sessão mediúnica nos leva a ter contato com os espíritos sofredores, que vão nos contar o que é a vida deles após a morte. Os trabalhos assistenciais vão nos mostrar quantos irmãos necessitados estão esperando pela nossa ajuda. O trabalho assistencial une os trabalhadores em torno de uma causa, mas a força do Espiritismo não está aí. A força do Espiritismo não está na sua prática religiosa. A força do Espiritismo está exatamente em trabalhos desse gênero que nós estamos praticando hoje. Porque ele nos obriga a pensar sobre as nossas ações. Tem muita gente que não participa de nenhum movimento religioso. Tem muita gente que não pratica nenhum tipo de religião. E a sua fé é tão forte dentro de si que faz com que as suas práticas alcancem as pessoas aonde estão as suas necessidades. Então a força do Espiritismo está exatamente na sua filosofia, naquilo que nos faz pensar. Eu sei que todas as minhas práticas estão sendo marcadas em mim, e eu vou ter a resposta de cada uma delas. Se eu estou no caminho da prática do bem, a resposta vai ser positiva. Se eu estou simplesmente inerte numa situação, deixo de praticar o bem, só pelo fato de eu não praticar o bem, eu já estou praticando o mal. É essa filosofia espírita que tem que nos alcançar. E isso, na sua integridade, é a fé. Aquilo que a gente sabe que nós vamos ter na medida do nosso merecimento. Se a minha situação, se a situação que eu estou vivendo é uma situação de dificuldade, eu tenho que me esforçar ao máximo das minhas forças para sair dessa situação de dificuldade. Mas eu tenho que ter a certeza que se eu estou passando por uma dificuldade, é porque essa dificuldade vai me trazer algum tipo de aprendizado. Senão o Pai não estaria permitindo. Então ela está comigo, a dificuldade está comigo, porque dela eu vou tirar algum tipo de proveito. Senão, ela não estaria passando por mim. Não adianta eu me desesperar. E aí nós vamos entrar na passagem da lição que nós vimos lá dentro. Eu tenho que ter o conhecimento de que eu vibro numa frequência. E eu vou estar em contato com todos aqueles que vibram na mesma frequência que eu estou. Então, o meu esforço tem que ser de vibrar numa frequência a melhor possível. Como é que eu vou conseguir isso? A prática do bem. É o remédio para todos os nossos males.
E a prática do bem não é só dar esmola para a pessoa que está pedindo. Não é só dar comida para aquele que tem fome. A prática do bem é dar o ombro para aquele que precisa de você. É dar um olhar para aquele que está precisando do teu olhar, está precisando da sua atenção. Aqui dentro é tudo muito fácil. A gente está de beijinho, a gente está de abracinho, a gente está de saudade. Lá fora como é que é? Como é que você reage em relação às outras pessoas? Então, esse aspecto filosófico da doutrina espírita nos faz refletir acerca de o que nós pensamos a respeito da religião, o que nós pensamos acerca da religião dos outros, respeitando cada um na sua religião. Vamos lá. Os fenômenos psíquicos, as práticas mediúnicas, tão velhos quanto o mundo, só atraíram a atenção quando surgiram os fenômenos de Heidegger, em 1848. Em 1857, após observá-los e catalogá-los, Allan Kardec lançou o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, criando o vocábulo espiritismo para designá-lo, né? Dentro daquela denominação religiosa de que a Umbanda usa casa espírita do pai Tomás, casa espírita do caboclo, não sei o que lá. É o espiritismo que está sendo... Não, o espiritismo é o da casa espírita, daqueles que comungam a religião espírita. Mas nós não podemos impedir que as outras religiões utilizem essa terminologia. Religião científico-filosófica, confirmando os ensinamentos básicos de todas as religiões, não pretende demolir as que a precederam, antes reconhece a existência dela. Esse trecho foi tirado da FEB, a gente abrindo a página da Federação Espírita Brasileira, quando ele dá a definição de espiritismo, eles vão colocar exatamente isso aqui. Eu teria que, para falar do espiritismo, de colocar aquilo que a Federação Espírita Brasileira nos traz acerca do espiritismo. É nossa obrigação mantermos a pureza doutrinária, né? Somos nós que vamos cuidar para que a casa espírita não fique contaminada, eu não sei se seria bem o termo, mas vamos usá-lo assim de uma forma mais branda, não de uma forma negativa. Contaminada por outras práticas. Por que eu fiz questão de colocar isso? Nós já participamos de casa espírita que tinha atendimento médico, que tinha atendimento homeopático, quando a homeopatia não era uma prática médica. Hoje a homeopatia é reconhecida pela medicina. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, ela não era reconhecida ainda. Então se estudava as ervas, se estudava os elementos, e aí as pessoas começavam a receitar. E nós vimos, dentro da casa espírita, receituário, sendo dado receituário de homeopatia. Nós já vimos, dentro da casa espírita, a prática da cromoterapia, do tratamento através das luzes. É uma medicina alternativa, é um tratamento alternativo válido para todo mundo, como a homeopatia é, a cromoterapia é. Tem uma porção de práticas de saúde, mas isso não quer dizer que nós vamos colocar tudo isso dentro da casa espírita. Então nós precisamos às vezes tomar cuidado para não ficar enxertando muita coisa dentro da casa espírita, porque daí a casa espírita se desvia. Então eu tirei isso que está colocado aqui, também está na página da Federação Espírita Brasileira. Então vamos lá. Sem dogmas propriamente ditos, sem liturgias, sem símbolos, sem sacerdócio organizado, não adota, prática espírita, né? Não adota em suas reuniões e em suas práticas os paramentos, as vestes especiais, não adota bebida alcoólica, fumo ou substâncias outras que produzam fumaça, altares, imagens, andores. Vamos fazer um parênteses aqui. A metade da sala, quando eu falei imagem, a metade da sala olhou para o quadro, para o rosto de Jesus que nós temos no quadro. A casa
casa espírita adota quadros, adota imagens, adota... Não adota nada disso, não é necessário. E quando eu estava preparando esse material, da vez anterior que nós estivemos aqui, eu fui conversar com o Chico. Chico, quando eu cheguei aqui na casa espírita, quando nós começamos a frequentar essa casa espírita há 7, 8 anos atrás, mais ou menos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o quadro, o rosto dito de Jesus. Ninguém sabe se esse rosto é de Jesus, é o rosto de Jesus que tradicionalmente nós conhecemos, mas ninguém pode garantir que aquele seja realmente o rosto de Jesus. Aí eu disse para ela: Shirley, eu vou ter que falar daquele quadro. Aí ela falou assim: fica à vontade. Eu falei: mas eu quero saber a história do quadro. Um frequentador da casa, há muitos anos atrás, que era pintor, deu a imagem de presente, deu um quadro de presente. E aí a casa colocou o quadro lá. Não quer dizer que cada pessoa que chega aqui reverencia aquele quadro, né? Que significado ele tem para nós? É o Cristo? Para algumas pessoas até pode ser. Mas para nós, para mim particularmente, eu o vejo como uma obra de arte. É um trabalho desenvolvido por um trabalhador, pintou, deu de presente para casa, os filhos colocou lá, pronto. Né? Não teria necessidade de tê-lo. Mas por que não tê-lo? Né? Se ele faz parte da decoração da casa, não tem problema nenhum. Mas é importante nós estabelecermos, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter conceitos bem determinados, né? Da mesma forma que a gente tem os horários, da mesma forma que nós nos encontramos dentro de uma sede, nós temos um local que nos abriga. A casa espírita é uma instituição civil, ela tem um CGC, ela tem um endereço, ela paga a luz, ela paga a água, a gente às vezes colabora, a gente contribui com a casa para pagar a luz, para pagar a água, para manter isso daqui em ordem, para comprar uma cadeira que quebra, para passar uma tinta na parede, né? Então tem um aspecto civil da casa espírita e a gente precisa desse local. Então nós precisamos estabelecer algumas regras aqui dentro, mas não quer dizer que isso isso não pode absolutamente, embora algumas casas o façam, embora algumas casas tenham assim essa dureza, tenham essa exigência. Não pode, porque a gente já trabalhou em casa assim. Não pode, isso não pode de jeito nenhum. Não, porque daqui a pouco nós vamos ser confundidos. Então, nós temos assim algumas coisas com as quais nós temos que responder que está muito mais dentro da nossa cabeça do que da necessidade propriamente dita. E daí eu vou tentar reproduzir uma colocação que o Raul Teixeira fez uma vez com a gente e que eu achei assim bastante interessante. Então eu vou tentar mais ou menos reproduzir o que ele contou. Ele disse que Jesus chamou um dos seus prepostos e designou a ele a tarefa de fazer um passeio pela terra. Jesus é o governador do planeta. Então ele determinou a esse preposto: eu quero que você vá fazer uma avaliação de como estão as religiões, né? O que elas fazem, o que elas praticam, como é que elas estão assim, como é que elas estão ali. E o enviado saiu. Depois de um tempo ele voltou e foi prestar contas a Jesus. Então ele disse assim: olha, no início, logo que o Senhor deixou o planeta Terra, foi instituída uma religião a que os habitantes chamaram de cristianismo. Era uma religião única, virou uma religião de Estado,
dela, tradicionalmente, surgiu a religião católica, que depois foi determinada de religião católica, apostólica, romana. E aí alguns membros se separaram e criaram uma religião a que eles denominaram, em linhas gerais, de religião protestante. Então você tinha os católicos de um lado e os protestantes do outro. Aí eu fui estudar a religião, palavras do enviado, né? Eu fui estudar a religião católica e pude observar que a sede central dessa religião tem templos riquíssimos, cobertos de ouro. As imagens são ricamente decoradas em várias pedras preciosas. Há inclusive uma cidade que tem a figura do menino Jesus, coberto de pedras preciosas. Aí Jesus olhou para ele assim, meio preocupado, e falou assim: como assim? Eu não estou te entendendo. Quando eu me propus a reencarnar na Terra, eu escolhi uma manjedoura, o símbolo da simplicidade e da pobreza. Eu me coloquei no seio de um dos povos mais pobres, mais simples que havia no planeta. Como que a religião que diz que me segue está hoje instituída em templos tão ricos? O preposto mas é assim. E os protestantes? Ah, Senhor, eu visitei alguns templos. Eles cantam alto, eles colocam som para fora das casas, eles dançam, eles batem palma. Assim que eles praticam a religião? Ele falou, Quando o Raul chegou nesse ponto da descrição, eu, Sibeli, fiquei imaginando, meu Deus do céu, o que ele vai falar do Espiritismo? Aí ele começou, dessas religiões ditas cristãs, surge na França, no seio da intelectualidade francesa, uma religião que diz que fora da caridade não há salvação. Aí Jesus gostou do que estava ouvindo. Nossa, fora da caridade não há salvação. Interessante. Como é essa religião? Olha, eles se reúnem de uma forma muito simples. Os seus templos não têm imagens, não tem riqueza, é de uma simplicidade muito grande, às vezes até de chão batido. Eles fazem práticas assistenciais, eles assistem aos irmãos necessitados, eles ministram bênçãos da mesma forma como você fazia. E daí eu, ouvindo isso, fiquei, meu Deus, será que ele vai dizer que a doutrina espírita é a melhor doutrina que existe no mundo? Aí eu já comecei a ficar preocupada. E aí a narrativa do enviado. Então, aí eles são assim, eles se reúnem, eles conversam, eles estudam o seu evangelho, procuram praticar tudo aquilo. Mas então eles são a religião ideal. Aí o enviado falou, você não imagina o quanto eles brigam, o quanto eles fofocam, o quanto eles se desentendem. Eu disse, então agora tá, é uma verdade. Não existe religião que brigue mais, que se desentenda mais do que os praticantes da doutrina espírita. E daí quando briga, o núcleo briguento vai e abre outra casa. E aí o outro núcleo vai e abre outra casa. E assim nós... E aí quando nós chegamos aqui em Atibaia, o Cristiano está aqui, nós fizemos isso juntos. Nós fomos visitar várias casas espíritas. Nós
Gostamos daqui, dessa casa, começamos a participar dos trabalhos dessa casa e por várias vezes nós fizemos essa colocação para Shirley. Olha que nós já andamos por muitas casas espíritas. A gente conhece o movimento espírita de São Paulo, a gente conhece o movimento espírita de Santa Catarina, conhece o movimento espírita do Paraná, conhece o movimento espírita do Rio Grande do Sul, mais um outro aqui em Salvador, mais um outro ali em Fortaleza, mais um outro ali em João Pessoa. Nós nunca, falamos isso para a Shirley várias vezes, nós nunca nos deparamos com uma casa espírita que tratasse dos seus trabalhadores, especialmente dos seus trabalhadores, com tanto amor e com tanta união. Me emociona fazer essa colocação, mas é uma verdade. Nós vimos isso em vários momentos. A prática da simplicidade dessa casa religiosa, dos seus trabalhadores, a preocupação com a outra, a preocupação com o outro, a pureza de trabalho que é feito aqui. Mais uma vez eu insisto, estudem essa doutrina, participem das práticas religiosas que esta casa oferece, participe dos grupos de estudo, porque somos nós os maiores beneficiados por estarmos fazendo isso. Onde quer que haja amor, onde quer, seja no templo espírita, seja no terreiro de Umbanda, seja na prática do candomblé, do catolicismo, do protestantismo, de qualquer lugar, onde quer que haja a prática amorosa, a consideração entre as pessoas, essa é a verdadeira religião. Independentemente das denominações religiosas, embora nós a adotemos, porque nós estamos tratando de uma sociedade civil. Mas o que interessa é o amor que une os seus trabalhadores. É o respeito pela pessoa que está à sua frente. Então, quer aqui nos trabalhos de palestra, quer nos trabalhos mediúnicos, na prática do passe, na assistência social, no trabalho que se faz pela comunidade fora das paredes da casa espírita. O que importa não é a nossa denominação religiosa. O importante é a prática do bem a que nós propomos. Estejamos em qualquer religião, onde quer que nós vamos, em qualquer lugar do Brasil. Então, eu tinha parado justamente para falar da figura de Jesus ali. Então, não temos altares, imagens, andores, velas, não temos hinos, cantos, salvo em reuniões festivas. E a Shirley estava me dizendo que nós vamos ter uma reunião festiva aqui no final do mês. Participem, olhem, vejam, se tem um chá, se tem um café, vão, tem um jantar beneficente, um jantar dançante, tem nada demais, né? O que importa é a essência daquilo que a gente pratica. Atender a interesses materiais, isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas buscam a casa espírita tentando resolver as suas questões materiais, pessoais. Então, a casa espírita não tem nada para oferecer para essas pessoas. Né? O que nós vamos dizer para uma pessoa? Olha, o que eu posso dizer? Tenha fé, acredite, vá à luta, né? Uma força espiritual. Não dá para prometer nada além disso. Pagamento por graças conseguidas, isso também é sério. Pagamento por graças conseguidas ao próximo. Amuletos, orações miraculosas, administração de sacramento, concessão de indulgências, horóscopo, cartomancias, rituais, promessas de cura, indicação de tratamento com medicação. Isso é uma coisa séria, né? De indicação de medicação é prática de medicina. Isso é perigoso, né? Prática ilegal da medicina. E a promessa de cura. Então, às vezes, as pessoas chegam na casa espírita buscando a cura. Não é isso que a casa espírita oferece. A casa espírita oferece o caminho que cada um deve trilhar. Né? Não dá para oferecer a cura. Ah, mas a gente não faz o tratamento de passe? Faz. Mas ninguém diz deixa de tratar com o médico.
Você tem que ir ao médico, fazer o tratamento médico, o médico vai cuidar do corpo físico, sim, do corpo espiritual nós tratamos. Você dá passe, tem água fluidificada, tem a prece para o encaminhamento, mas cada um tem que trilhar o seu caminho. A casa espírita não tira o problema das costas de ninguém, é importante que isso fique claro. E as pessoas esperam às vezes isso, buscam, é o que elas estão esperando, é o que elas estão buscando. Não, a casa espírita oferece força, a casa espírita indica um caminho, a prática do bem. Mude a sua linha de pensamento. O problema, o nosso maior problema, e a gente se depara com isso em cada cantinho desse mundo. As pessoas às vezes estão infelizes porque elas querem mudar a outra pessoa. O marido quer mudar a mulher quer mudar o marido, a mãe quer mudar o filho, quer mudar o irmão, quer mudar o pai, quer mudar a sogra. Nós queremos mudar a outra pessoa, mas nós não queremos mudar nós. E a solução dos nossos problemas está em nós nos modificarmos. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim e entender quem sou eu, o que eu estou fazendo de errado. Se a vida está me cobrando, se a vida está me castigando, se eu estou com problema de saúde, e se alguma coisa está errada comigo. É o meu comportamento. É que nem a pessoa que come desesperadamente e não quer engordar. Por que eu estou engordando? Está engordando porque está comendo muito. Por que a perna está doendo? Alguma coisa está errada. A gente tem que ver a causa. Então, por que eu estou sofrendo? Se eu estou entrando num estado depressivo, o que está acontecendo comigo? Eu vou buscar ajuda na casa espírita. Então, a casa espírita vai ajudar com passe, com palestra, com grupo de estudo, com água fluidificada. Mas não pode tirar o problema das costas de ninguém, porque se esse problema está nas minhas costas é porque esse problema é meu. E eu que tenho que dar conta dele. Vou lá buscar força, mas sou eu que tenho que tirar. Eu que tenho que dar conta daquilo que está no meu caminho. Do ponto de vista religioso, passou. O fenômeno psíquico pode surgir em qualquer meio religioso ou irreligioso. Tem muita gente recebendo espírito em casa. Não tem nada de religião, então ela recebendo espírito em casa. E seu aparecimento pode conduzir a criatura ao espiritismo, mas a consolidação da crença, o conhecimento das leis que presidem os destinos do homem e a perfeita assimilação da doutrina espírita só se consegue através do estudo das obras da codificação e das obras que lhes são subsidiárias. Isso aí também é a recomendação da fé. Do ponto de vista religioso, a fé, esse trecho foi tirado do nosso Evangelho no Lar. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as mais diferentes religiões. A fé cega aceita sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso. A fé cega não é a fé ideal, a gente precisa tomar cuidado com isso. Acreditar cegamente em alguma coisa. Eu tenho que acreditar naquilo que me convença, aquilo que tem a ver com aquilo que eu penso. Eu não posso acreditar por acreditar. Eu acredito porque eu sei que é aquilo. A minha fé em Deus, ela é firme e forte, porque eu acredito em Deus. Eu sei que se eu tenho que passar por aquele caminho, sou eu que tenho que fazer aquele caminho. Não adianta eu terceirizar, querer que o outro faça por mim. É o que eu tenho que fazer. E eu sei que se a minha empreitada não teve um bom fim, é porque eu tenho que consertar alguma coisa em mim, não nos outros. As coisas não deram certo, não foi por causa do outro, foi por minha causa. Levada ao excesso, produz o fanatismo, que não é ideal para ninguém. A gente vê a que o fanatismo religioso leva as pessoas. Se assentado em erro, cedo ou tarde desmorona. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Esse é um problema sério. A fé não se prescreve nem se impõe, ela se adquire. Não adianta você dizer para uma pessoa, tenha fé. Você pode encorajá-la, é diferente.
Mas ela tem que acreditar naquilo para ela obter o resultado. Não é acreditar porque o outro está falando. Ah, eu vou ali porque ele vai me curar. Quem vai me curar sou eu. Para crer não basta ver. Eu preciso, sobretudo, compreender. A criatura crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreender. Isso faz com que a gente pare um pouquinho e reflita aonde eu estou vibrando, né? Em que linha de raciocínio eu estou trabalhando. Se eu acredito naquilo que eu estou praticando, esse é o meu caminho. Se essa religião me atende, esse é o meu lugar, né? E por ela eu vou trabalhar. E dentro dos seus princípios eu vou agir. Particularmente no respeito ao próximo. Particularmente no cuidado com o meu corpo, que é um instrumento desta minha reencarnação. Eu tenho obrigação de cuidar dele, porque é ele que me permite estar aqui, vivenciando as lições que eu estou aprendendo. Muitas delas dentro do próprio Evangelho. A doutrina muda a linha de raciocínio nosso em relação ao mundo. A prática dos princípios espíritas faz com que a gente entenda por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o que eu espero da minha vida, o que eu espero do meu futuro, o que vem pela frente. A doutrina faz a gente perceber, né? ter essa percepção. Mas você tem que se dedicar ao estudo dela. Você tem que pegar o texto evangélico, você tem que pegar o livro dos Espíritos e batalhar em cima daquilo. Como é que eu estou em relação a esses princípios? Ah, eu não estou entendendo nada daquilo. Ah, eu vou perguntar para a Sheila, eu vou perguntar para a Ângela, eu vou perguntar para os trabalhadores da Casa Espírita. Essa é a função do grupo de estudo, essa é a função do trabalho da casa. É isso que a casa pode proporcionar, mostrar o caminho. Mas a casa, os diretores da casa, os dirigentes da casa não podem percorrer esse caminho, somos nós que temos que fazer, né? Então, será bastante trazer a libré é a roupa, é a vestimenta do Senhor. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará alguém dizer, sou cristão, para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. A verdadeira prática da fé cristã é aquela que se reflete no trabalho que ela desenvolve, né? No cuidado que ela tem com as pessoas. Não adianta nós querermos manter a pureza doutrinária e nos esquecermos daqueles que estão militando, né, nos caminhos da nossa casa religiosa, seja ela qual for. Então, para eu me dizer cristã, eu tenho um caminho longo para percorrer. Não quer dizer que eu não posso ser cristã porque eu não tenho capacidade de ser. Absolutamente, qualquer um de nós. Se nós estivéssemos perfeitos espiritualmente, nós não estaríamos aqui. Que bom que nós estamos aqui procurando aprender, né? Procurando agregar alguma coisa, procurando colocar na nossa mente. E é importante que isso mexa com o nosso raciocínio. Eu acredito que nós tenhamos local de capacidade, um conteúdo. E a gente só consegue colocar um conteúdo novo ali se a gente tirar alguma coisa que já está lá dentro, alguma coisa velha. Nós precisamos tirar o homem velho de dentro de nós. Nós precisamos entender que nós somos energias e que nós vibramos. E nós, como se nós nos confundíssemos uns com os outros.
Quanto mais pureza houver entre nós, melhor. Pureza de sentimento, né? Pureza de ser aquilo melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Essa é a nossa proposta. O Cristo nos aguarda e nós temos uma atração e é na direção dele que nós estamos indo. Ele é o nosso exemplo maior. A prática da simplicidade. Ele é o nosso exemplo e é na direção dele que nós temos que seguir. E nós só podemos fazer isso se nós tivermos com os nossos corações brandos, né? Como diz o Evangelho, brandos, pacíficos. Temos que ter a paz estabelecida para que a gente possa fazer uma mudança de conteúdo. Eu sempre me coloco à disposição. Não me ocorreu de colocar o meu e-mail, mas sibeli.espiritismo@gmail.com. Quem quiser qualquer coisa que queira falar, qualquer ideia que queira trocar comigo, eu estou sempre à disposição. Estamos sempre na Casa Espírita dispostos a trazer aquilo que cabe a nós numa palestra, num espaço como esse. Então, estamos sempre disponíveis para auxiliar, né? Podemos conversar a hora que vocês quiserem. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Fazer alguma pergunta? Sim. A religião seria um estado de alma? Eu acho que um estado não caberia um estado de alma. Eu acho que a religião, nós temos entronizado dentro de nós um conceito de religião que é a prática do templo. A religião é o ato de você se ligar, né? A base do significado latino de religião é o religar, né? Religar. Não que em algum momento nós estivéssemos nos desligado, mas nós precisamos nos conscientizar a ponto de estabelecermos uma linha direta, que nós temos a oportunidade de fazê-lo a todo momento e nós não nos lembramos disso. Nesse estágio de evolução que nós nos encontramos, a religião é importante para nós, porque é esse momento. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, estudando, refletindo, pensando. Então, a prática religiosa, ela é necessária nesse grau evolutivo em que nós nos encontramos. Creio eu que mais evoluídos nós não temos necessidade, porque isso que nós fazemos nesse espaço vai ser uma prática comum. Então, eu acho que o termo acaba que cai em desuso por si só, né? O que é o sentido da religião? O verdadeiro sentido da religião seria transformar o homem para melhor. Como a prática médica, o estudo da medicina faz o médico, como o estudo do direito faz o advogado, o estudo da religião tem que fazer o homem melhor. Por isso que toda religião, na sua essência, é boa, todas. Não existe uma religião má. Quem a torna são os seus praticantes, por entenderem. É necessária, né? Exato, às vezes até para atender, às vezes até para entender, para atender interesses, né? Muitas vezes atender interesses materiais. Então vamos finalizando. Mais uma vez, nós vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus como se nós pudéssemos conversar com Ele. E vamos dizer: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este momento que estamos reunidos em Teu nome. Agradecer pelo encontro, pelo amparo da equipe espiritual que esteve conosco, por todos os trabalhadores da seara espiritual que nos assistem. E te rogamos mais uma vez, Jesus querido,
que esse amor que nos une agora possa permanecer conosco no decorrer dos próximos dias, que nós possamos internalizar os ensinamentos, que eles façam parte do nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa vida em família, em trabalho, na nossa comunidade. E nós queríamos, Jesus querido, de uma forma muito especial, por aqueles frequentadores que buscaram esta casa para o tratamento do passe espiritual, do passe de tratamento. Os trabalhadores da equipe do Dr. Bezerra de Menezes se dirigem a cada um daqueles que vieram esta noite, buscar o tratamento das crianças, de todos aqueles que estão se recuperando, daqueles que se encontram em tratamento médico, da equipe dos trabalhadores de Maria de Nazaré, que tem um trabalho especial na casa, de todos aqueles que fazem qualquer tipo de atividade de assistência aos nossos irmãos necessitados, quer sejam nos abrigos, nas instituições religiosas, nas clínicas, nos hospitais, nas casas de assistência, às crianças, aos idosos, nas penitenciárias, para os nossos irmãos que estão nas ruas, prisioneiros de seus próprios vícios, que cada um, Senhor, possa encontrar no teu seio o amor, a fraternidade, uma bênção espiritual. Que o teu amor nos assista hoje e sempre. Graças a Deus.